Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a essa live que eu estou fazendo o teste primeiro hoje e eu quero passar para vocês um pouco sobre investimentos aqui nos Estados Unidos numa modalidade de negócio que tem sido bastante procurada por dois motivos. Primeiro, porque o retorno dos imóveis no Brasil não está dos melhores. E número 2, porque o retorno desse produto, especificamente aqui nos Estados Unidos, ele tem sido muito bom. Coisa que o brasileiro estava acostumado a ter cerca de 5, 6 anos atrás, do 1% ao mês, sem risco, investindo no Tesouro Federal do Brasil. Agora ele consegue fazer isso aqui nos Estados Unidos, adquirindo imóveis, tendo como garantidor do aluguel, do inquilino que está lá dentro, o próprio governo dos Estados Unidos através do sistema Section 8, que é basicamente um bolsa aluguel aqui dos Estados Unidos. Então, essa primeira live que eu estou fazendo é justamente para explicar um pouco sobre esse produto e mostrar algumas dessas oportunidades. Então, eu quero começar com fazer uma apresentação aqui, explicando um pouco o que é esse produto, por que a gente passou a oferecer ele para os brasileiros e por que tem bastante gente aproveitando para investir nesse tipo de imóvel. Então, o primeiro motivo é por que investir em imóveis residenciais. Eu tenho advogado sobre esse assunto há algum tempo já, para quem participa e acompanha as minhas redes sociais, por um motivo bem simples, e o momento do mundo que a gente está passando hoje ajuda a explicar isso. Quando a gente faz um investimento, a gente precisa pensar em qual que é o pior cenário possível e como que a gente vai mitigar os riscos que qualquer oportunidade de investimento nos traz. E dentro do mercado imobiliário, o principal risco, quando você compra um imóvel com o objetivo de alugar, o principal risco é ficar sem receita, ou seja, ficar sem um inquilino. E quando a gente compara o imóvel residencial com um imóvel comercial, a taxa de vacância do imóvel comercial é muito maior por um motivo simples. Quando a economia vai mal, a empresa fecha a porta, mas as pessoas continuam precisando de um teto para morar. E a prova disso, pode ver nesse gráfico que está na tela, é justamente que aqui nos Estados Unidos, nos últimos 20 anos, nas 3 recessões que existiram, no início da década de 90, no início da década do ano 2000 e na virada entre 2000 e 2010, o valor... o preço médio dos aluguéis, o índice dos aluguéis aumentou na época das crises, que é onde tem a área cinza aí nesse gráfico. Por quê? Porque na hora que a economia está em crise, a pessoa vende carro, vende o imóvel que ela mora para tirar a parte de ativo que ela ainda tem lá, né, de se desfazer de uma dívida, vende tudo que ela pode, corta todos os custos, mas a moradia é um dos itens essenciais junto com a alimentação para a subsistência de qualquer pessoa, e por isso que a demanda por aluguéis aumenta e faz com que as pessoas logicamente consigam, aumentando a demanda, faz com que o preço do aluguel aumente. Desde 1975, o valor médio dos imóveis cresceu a 6% ao ano. Com um país que tem uma inflação entre 1,5% e 2% no mesmo período, então a gente tem um ganho real no valor dos imóveis de aproximadamente 4% ao ano. Com o único período, desde 1975, que a gente viu uma queda drástica no valor dos imóveis, foi justamente na crise de 2008 e 2009, porque foi uma crise ocasionada ou originada no mercado imobiliário. Mercado financeiro e imobiliário, né? Através dos instrumentos que existiam naquela época para as pessoas financiarem, as pessoas simplesmente compravam 4, 5 casas ao mesmo tempo, moravam em uma, alugavam as outras 4
ficava 5 anos sem ter que pagar a hipoteca, o financiamento, pagava apenas os juros dessa hipoteca, e com o dinheiro que eles faziam dos aluguéis, eles pagavam esses juros e seguiam a vida. O problema é que todo mundo começou a fazer a mesma coisa e chegou um momento que tinha mais casa do que inquilino, né? As casas estavam vazias porque não tinha para quem alugar ou vender essas casas. Foi aí que ocasionou o crash. Mas fora isso, tanto a década de 2000, tanto a década de 90, até as duas crises que aconteceram na década de 80, a gente pode ver que o valor dos imóveis substancialmente não se alterou, como foi o caso de 2008, e hoje esses imóveis já se encontram em níveis superiores ao período anterior à crise, né? Então isso mostra a robustez do mercado americano. Mas um crescimento que levou praticamente 10 anos para acontecer. Então foi um crescimento paulatino, foi um crescimento sustentado, não foi algo provocado por nenhum tipo de bolha. E aqui é o que eu estava falando para vocês sobre a taxa de vacância. Vocês podem ver nesse gráfico que desde 1950 aproximadamente, a taxa de vacância do mercado imobiliário residencial fica aqui entre 8% e 5%. No começo dos anos 60 aumentou um pouquinho, e depois, em 2000, aumentou bastante pelo motivo que eu já falei. Muita casa, pouca demanda, a vacância subiu. Mas dá para ver que no pior cenário possível, no topo desse mercado, foi 11% de vacância que aconteceu no mercado residencial. Agora olha o gráfico do mercado comercial, dos ativos comerciais e industriais, que aí entra sala, entra galpão, entra lojas, entra qualquer coisa que seja considerado não residencial, né? Que seja comercial ou industrial, com exceção de terrenos, obviamente. Vocês podem ver que a maior parte da taxa de vacância fica entre 10% e 17,5%. O maior período, a maior parte desse período, que vai de 1980 a 2018, fica entre 10% e 17,5%. Então a taxa de vacância dos imóveis comerciais é muito maior. E a amplitude também. A gente pode ver que no mercado bom, que foi início dos anos 2000, a gente estava perto dos 8%, e no mercado ruim, que foi início de 2010 para 2011, isso bateu lá no 17,5%. Então praticamente 10 pontos percentuais aí entre o topo e o fundo desse gráfico, mostrando que a vacância, que é o principal risco para quem compra um imóvel para alugar, é muito maior nos ativos comerciais do que nos ativos residenciais. A gente foi buscar oportunidades na cidade de Baltimore, que fica próximo à região de Washington, que é a capital aqui dos Estados Unidos, e tem um motivo porque a gente foi para lá. Tem alguns motivos porque a gente foi buscar essa oportunidade lá no mercado de Baltimore. Em primeiro lugar, a cidade de Baltimore é uma cidade dormitório de pessoas que trabalham em Washington, principalmente os segmentos da economia ou os segmentos do mercado de trabalho mais básicos. Como Washington é uma cidade muito cara de se viver, as pessoas moram em Baltimore e acabam indo trabalhar, fazendo esse deslocamento diário entre Baltimore e Washington, que é aproximadamente 45 minutos, uma hora, para poder trabalhar. Baltimore tem o 7º maior porto em volume nos Estados Unidos, é por aqui que entra praticamente toda a importação de carros dos Estados Unidos. Através desse porto, a gente sabe por exemplos no Brasil que regiões portuárias sempre tem uma geração de emprego para poder sustentar esse mercado. Então exige também pessoas, imóveis para abrigar essas pessoas. Outro grande ponto de atração de mão de obra qualificada e também mais de entrada é tanto a universidade quanto o hospital Johns Hopkins, que é uma referência muito forte aqui nos Estados Unidos. Hoje praticamente a maior parte das estatísticas das pesquisas de coronavírus estão sendo feitas e divulgadas por esse hospital, o que atrai também bastante gente, tanto para trabalhar nesses hospitais, como as pessoas que vão para lá
que precisam também de locais para ficar com seus como acompanhante, e também a Universidade Johns Hopkins, que tudo que está em volta dela basicamente acaba sendo moradia estudantil, crescendo aos poucos para fora, no raio para fora, atraindo bastante pessoas para viverem lá. E esse gráfico mostra tudo. Hoje Baltimore é uma das cidades, ou a cidade com maior yield, maior retorno sobre o retorno do aluguel sobre o valor do imóvel. A maior parte, aqui em Miami, por exemplo, é muito difícil conseguir algo acima de 7, 8% bruto. Quando consegue, é raro. Outras cidades como Columbus em Ohio, Orlando tem alguma coisa boa, algumas cidades no Texas também, mas nada se compara à cidade de Baltimore, que fica no estado de Maryland. Hoje a gente tem conseguido aí imóveis com média de 12%, mas é possível, inclusive, para quem quer correr um pouco de risco, conseguir um pouco mais ainda de retorno. Então, o motivo é simples de ter ido para lá. Muita gente me pergunta, às vezes, olha os retornos que a gente consegue e fala, nossa, mas eu estou aí na Flórida e não consigo. A gente também não, por isso que a gente foi para Baltimore para buscar esse tipo de retorno. Como que a gente faz esses investimentos nesse tipo de casa? A gente busca imóveis que a gente consiga alugar para aquilo que a gente chama de Section 8. Section 8 é uma espécie de bolsa aluguel concedida pelo governo dos Estados Unidos. As famílias, basicamente, é um benefício federal, mas ele é administrado pelos poderes locais. As famílias se cadastram, ou as pessoas se cadastram nas suas cidades, nas cidades onde elas moram, no caso em Baltimore, e elas precisam provar que a renda delas é 50% da renda da média da região. Então vamos imaginar que a renda da média da região seja $2.000 por mês. Se essa pessoa provar que ela ganha $1.000 por mês e que ela não tem condições de ganhar mais do que isso, o governo vai lá e paga o seu aluguel. Esse pagamento ele pode ser total ou parcial. Aqui em Miami, por causa do valor dos aluguéis ser muito alto, normalmente a região, no sul da Flórida como um todo, o pagamento é parcial, 80%, 50%, 70%, enfim. Mas na cidade de Baltimore, a gente consegue, ou a gente pelo menos busca alugar os imóveis, porque a gente que escolhe o inquilino, para pessoas que tenham o voucher, que tenham o certificado da onde o governo vai se responsabilizar por 100% do pagamento do valor do imóvel. E o legal é o seguinte, não é que o governo dá o dinheiro para a família e a família te paga o aluguel. O governo paga direto para você. Então não tem o dinheiro não corre o risco de ser utilizado para outra destinação. Ele obrigatoriamente é utilizado para o aluguel e quem paga é o governo direto. A cidade vai lá e envia o cheque para o dono do imóvel. Então é por isso que quando eu digo que são imóveis com a renda garantida pelo governo dos Estados Unidos, é porque é isso. A gente coloca pessoas lá dentro que estejam registradas no programa Section 8 e com isso o aluguel se torna, o aluguel bruto se torna garantido pelo governo dos Estados Unidos enquanto aquela família fizer parte do Section 8 e enquanto ela estiver dentro do imóvel que a gente administra. Então, o risco de inadimplência ele é basicamente zero, porque não é a pessoa que paga, é o governo. O que pode existir é um risco de vacância entre essa pessoa sair eventualmente ou perder o voucher dela, que pode ser de 1 ou 3 anos, a gente sempre busca as de 3 anos, entre ela sair e outra entrar no meio do caminho, pode ter um risco de vacância, mas o risco de inadimplência é virtualmente zero. A gente tem outros benefícios que a gente trabalhou junto com a empresa de administração de imóveis para trazer ainda mais segurança para o investidor. Em primeiro lugar, a gente busca imóveis que tenham no mínimo 10%. 15% eu vi muito poucas vezes acontecer, é sempre mais comum a gente ter imóveis entre 11%, 12%, 13%. Não é tão difícil de aparecer, mas aparece. 14% já é algo que quando aparece não fica muito tempo na prateleira, mas é o tipo de retorno que a gente busca para os investidores. Além disso, o nosso trato com
nosso acordo com a empresa de administração de imóveis é que ela ainda vai garantir, além do governo garantir a receita bruta, eu vou mostrar para vocês depois em exemplos, além do governo garantir a receita bruta, a administradora vai garantir a receita líquida, descontada a taxa de administração, descontado o seguro e descontado os impostos. Então, a receita líquida do imóvel é que a gente coloca entre 10% e 15%. Não é como os projetos, por exemplo, que são perfis diferentes, mas é o modo de se vender que a gente precisa entender. Em Orlando tem alguns projetos que vendem com retorno garantido de 10%, mas é o retorno bruto. Desse retorno bruto, a administradora já tira uma parcela de 4% sobre a receita para manutenção, para trocar enxoval, para trocar itens da casa, do apartamento, enfim. Então a sua receita bruta já sai de 10 e vem para 9,6. Desse 9,6 você tem que descontar todo o resto. Impostos, IPTU, taxa de condomínio, blá blá blá, e assim vai. E quando você bota na ponta do lápis, o seu retorno num imóvel, numa região como essa que eu falei, de Orlando vai sair entre 4% e 5%. Porém, é outro perfil, é um imóvel que normalmente as pessoas compram também com o objetivo de usar. Por outro lado, esse imóvel aqui as pessoas não compram com o objetivo de usar, ou compram apenas com o objetivo de receber a renda desse imóvel. Porém, eu penso que é muito melhor ter um imóvel que gera renda para você e você pode ficar na cidade que você quiser do que você ter um imóvel numa cidade que você é obrigado a ir para lá porque você se sente culpado de ir para outra, porque lá você tem um imóvel e, entre aspas, fica de graça. Não fica de graça porque está pagando. A administração desses imóveis que os investidores adquirem é profissional e terceirizada, então tem uma empresa que cuida disso. Então até hoje eu estava respondendo uma pessoa que me perguntou, tá, Daniel, mas o que acontece, como que é feita a manutenção desse imóvel? Se precisar trocar uma lavadora, precisar fazer alguma coisa, eu estou aqui no Brasil, o imóvel está lá em Baltimore, como é que eu faço isso? Já existe uma empresa administradora que vai cuidar disso, e tem uma taxa de administração, que eu vou mostrar para vocês ali, que é justamente essa responsabilidade que eles têm de manter o imóvel para o dono. Logicamente que depois do primeiro ano, nesse caso aqui, depois do primeiro ano, os custos de manutenção são do proprietário. Se precisar qualquer coisa, a gente diz que o contrato com o inquilino é feito de que a manutenção, de uma forma que a manutenção do que está da parede para dentro do imóvel é responsabilidade do inquilino, que da parede para dentro da parede é responsabilidade do próprio proprietário. Então, encanamento, parte elétrica, enfim, essas coisas. E para a maioria dos imóveis a gente oferece também, a empresa de administração oferece também a recompra garantida. O que isso significa? Depois de 3 anos, o investidor tem a opção de revender o imóvel, se ele quiser, para a administradora. Com isso, ele ganha liquidez. E a administradora se propõe a comprar pelo preço que ele pagou 3 anos atrás. Não tem ágio e nem deságio. Se o investidor entender, ou através de pesquisa de mercado que a gente pode ajudá-lo a fazer, que no mercado ele consegue vender por um preço maior, ele pode vender no mercado pelo preço maior. Agora, se ele quiser liquidez pelo preço que ele comprou, a empresa administradora consegue fazer essa recompra. Então, as etapas desse projeto, desse tipo de negócio são: primeiro, a pessoa tem que mostrar disponibilidade de fundos. É uma casa de 75 mil, 85 mil, 100 mil dólares, ou um multifamily de 300 mil dólares, ele tem que mostrar que ele tem esse dinheiro, porque daí, então, a gente vai buscar uma oportunidade para ele. Na hora que ele que a gente acha a oportunidade para ele, a pessoa decide comprar, ele vai assinar o contrato de compra e fazer o depósito no escrow account, de 50% desse valor. Eu vou aproveitar esse momento para falar um pouco do que é o escrow account. Diferente do que acontece no Brasil, se o Daniel quer comprar um imóvel do João, o Daniel manda o dinheiro direto para a conta do João e fica dependendo do João assinar a escritura e passar para mim. Aqui nos Estados Unidos acontece um pouco diferente. Quem quer comprar um imóvel, se o Daniel quer comprar um imóvel do João, o Daniel vai mandar o dinheiro do valor do imóvel, lá 100 mil dólares, ele vai mandar para a conta do cartório. E o cartório vai pegar toda a documentação do João. Na hora que o cartório vê que toda a documentação, o imóvel está sem nenhuma alienação, tá sem nenhum registro, nenhum gravame, nenhuma restrição, está tudo certinho, aí sim o cartório transfere a escritura
o imóvel para o nome do Daniel e transfere o dinheiro para o nome do João, o que garante que a operação, que não haja nenhum tipo de fraude, que o vendedor não fuja com o dinheiro do comprador e assim sucessivamente, como infelizmente às vezes vem a acontecer no Brasil. Então, dentro desse processo aqui, como eu vinha falando, após a assinatura de compra, ele vai depositar 50% do escrow account. Depois que ele depositou esses 50%, a gente começa o processo de abrir uma empresa para o investidor para que ele coloque esse imóvel dentro da empresa. Por que fazer isso? Primeiro, a questão de tributos, que ela é muito melhor. Se você é um estrangeiro que tem um imóvel em Baltimore e eventualmente você vende esse imóvel, por ser estrangeiro, o governo vai fazer uma retenção de 15% do valor do imóvel até que você faça a sua declaração de imposto de renda. E se o imposto que você deve num eventual ganho de capital for menor do que os 15%, ele te devolve a diferença. Se for maior, você ainda tem que pagar mais um pouco. No caso de abrir a empresa, isso não acontece, porque como a empresa é local, não é estrangeira, na hora que vende, o dinheiro está na conta do investidor. E além disso, a parte sucessória. É muito mais interessante fazer a sucessão através de uma empresa local do que de uma pessoa física, porque o estrangeiro, quando vem a óbito, na transmissão do seu patrimônio para os seus herdeiros, paga 60% a tudo que exceder, se eu não me engano, $60 mil. Então, se você tem um imóvel de $100 mil ou tem 10 imóveis de $100 mil, o patrimônio de $1 milhão, 60 mil vai ser isento. Acima disso, você vai pagar, desculpa, não é 60%, é 40%. Você vai pagar 40% de imposto de transmissão. Por isso que é importante montar uma estrutura jurídica para poder fazer isso. Depois que a empresa está pronta, o CNPJ, isso aí é um processo que normalmente demora 2 semanas, agora com o Covid está demorando um pouquinho mais, principalmente a questão de abrir o CNPJ, mas de qualquer forma, durante esse processo, a hora que está tudo pronto para fazer o que a gente chama de closing, que é justamente o cartório já verificou que toda a escritura está sem nenhum problema, o investidor manda 50% do restante, os 50% restante do valor do imóvel que ele comprou, recebe o título da propriedade e 30 dias depois ele recebe o primeiro aluguel dele pro rata, né? Se ele comprar no dia 15, em 30 dias ele vai receber o equivalente a esses 15 dias e no próximo mês cheio ele começa a receber o mês cheio. O que está incluso no preço de compra? Então, todas as oportunidades que eu vou mostrar para vocês a seguir já inclui todos os custos. Todos os custos. O valor que está ali não se coloca mais um centavo a mais. Então, isso é outro ponto importante. Eu dei para vocês o exemplo de um imóvel em Orlando. Eles garantem 10% sobre o valor do imóvel. Mas, além do valor do imóvel, você vai pagar todos os closing costs, que são os custos de transação, que vai variar entre 2% e 5%. Se você financiar o imóvel, vai a 5%. Se você fizer à vista, vai entre 2% e 3%. Então, nesse caso aqui, o valor dos imóveis inclui tudo. O registro da companhia, CNPJ da companhia, abertura de conta, custo de contador, seguro de escritura, que é muito importante. O seguro de escritura funciona da seguinte forma. Quando você compra um imóvel, o cartório é responsável por vasculhar essa escritura desse imóvel para saber se está tudo perfeito e a hora que ele se sente seguro, que ele se sente confortável, ele faz um seguro sobre essa escritura. O que esse seguro garante? Enquanto esse imóvel for seu, qualquer restrição que apareça eventualmente ocasionada em data anterior à sua compra, veio um herdeiro, por exemplo. Esse imóvel foi vendido ilegalmente e eu quero a minha parte. Esse seguro vai cuidar disso para você. Seja uma conta de luz que não foi paga, uma conta de utilidade pública que não foi paga, seja, como eu falei, com o herdeiro, seja uma dívida, seja qualquer coisa, tudo que acontece do dia que você comprou para trás, você está segurado com esse seguro de escritura. Além disso, está incluso o custo de fechamento e o honorário de todo advogado para a confecção dos documentos. Então, você não bota dinheiro nenhum
a mais, a não ser que você queira pedir algo a mais, mas dentro desse pacote já está tudo fechado. Então vamos mostrar os exemplos aqui, são os imóveis que a gente está começando o mês de julho dentro do nosso portfólio. Tá? Então eu vou mostrar para vocês 4 imóveis. O primeiro deles é esse aqui, é uma townhouse. Townhouse são as famosas casas geminadas. O preço dele é de $75 mil. O preço desse imóvel é $75 mil. O aluguel mensal, esse aluguel mensal garantido pelo governo americano, porque são famílias que estão cadastradas no programa Section 8, é de $900 por mês. Disso é pago uma taxa de administração de $90, o imposto de $67 e o seguro do imóvel de $54. Você vai ter uma receita líquida de $689 por mês, o que é equivalente a 0,92 ao mês. Por ano, você vai ter uma receita de 8.270 com uma taxa de retorno de 11% ao ano. Nesse segundo imóvel, também uma casa geminada, vocês podem ver que os imóveis estão todos eles bem cuidados, feita uma reforma o suficiente para ele ficar habitável. Esse imóvel é $92 mil, 3 dormitórios, um banheiro. O aluguel dele $1.200 por mês, $120 de taxa de administração, 42 de seguro, 42 de imposto, 54 de seguro. Sobra uma rentabilidade líquida de $984 por mês, o que dá 1,07. Ao ano, a gente está falando de 12,84%. Então, é o nível de taxa de retorno que o investidor brasileiro estava acostumado até alguns anos atrás com o governo federal brasileiro. Nesse caso aqui, é com uma garantia primária do governo federal dos Estados Unidos. Aqui a gente tem uma outra townhouse, 3 dormitórios, um banheiro, $94 mil, uma taxa de retorno mensal, um retorno líquido mensal de $1.022, o que equivale a 1,09 ao mês, o que por ano serão $12.260, o que gera uma taxa de retorno de 13,04 ao mês. Por fim, esse é o quarto exemplo, também uma townhouse, 3 dormitórios, $90 mil, ainda mais barata que a outra. Ele vai gerar uma renda mensal de $984, uma renda anual de $11.812, o que vai dar 13,12% ao mês. Esse rendimento mensal ele é depositado regularmente na conta daquela empresa que foi aberta para você ter o seu imóvel. A empresa no seu nome e o imóvel no nome da sua empresa. Daniel, se eu quiser fazer no meu nome, problema seu, a gente faz. Não vai ter desconto pelo custo da empresa, porque isso está no custo, é um direito que você tem de utilizar ou não, então o preço vai ser exatamente o mesmo, mas se você quiser fazer na pessoa física, pode fazer na pessoa física sem problema nenhum. Indica uma conta aqui nos Estados Unidos sua para receber esse pagamento e todos os meses você vai receber esses aluguéis mensais. Então aqui só falando um pouco sobre mim, GEVO Capital é a minha empresa de investimentos aqui nos Estados Unidos, investimentos imobiliários, trazendo oportunidades para todos. Ela faz parte de um grupo maior que eu abri no final do ano passado chamado GEVO Incorporated, e aqui eu faço investimentos através da GEVO Capital Development, que é a construção e desenvolvimento de projetos através da GEVO Development, que seria a incorporadora, e a GEVO Luxury, que é a prestação de serviço em imóveis de alto padrão. Pessoas que querem comprar, vender imóveis e também embarcações e iates. Eu tenho aqui nos Estados Unidos, venho fazendo esse trabalho há aproximadamente 5 anos. A minha formação é em economia no Brasil e gestão de investimentos. Trabalhei no Brasil durante 7 anos fazendo administração e gestão de investimentos. Tenho certificação na CVM, inclusive. Tive empresas de bolsa de valores. Comecei operando taxa de juros, né, títulos de renda fixa. Passei para renda variável e até que a minha empresa foi adquirida por uma outra gestora e eu passei a atuar no setor de private equity, que foi aonde eu comecei a desenvolver projetos imobiliários, onde fiz a estruturação de um projeto grande em júri internacional no valor de 60 milhões, antes de vir para cá, aonde desenvolvi alguns projetos. Esse foi o primeiro prédio que eu construí
aqui nos Estados Unidos, chamado One Bay Harbor. Foi um projeto que durou aproximadamente 5 anos, entre a compra do terreno e agora a distribuição das últimas unidades entre os investidores. Esse projeto aqui, chamado Infinity, originalmente a gente tinha comprado esse complexo de 20 apartamentos para destruir e fazer um prédio novo, mas devido ao mercado de apartamentos aqui de Miami ter dado uma saturada, a gente decidiu reformar, então a gente começou essa reforma um pouco antes do Covid acontecer e agora está um pouco mais lento por causa das situações. Essa aqui é uma casa de alto padrão, uma casa de 3 milhões e 200 mil dólares na cidade de Lighthouse Point, que a gente construiu. O custo dessa casa foi 2 milhões e meio, o preço de venda 3 milhões e 200, como eu falei. Também, assim que a gente executar essa venda, vai trazer um retorno bem interessante para os investidores. Essa outra casa também de alto padrão na cidade de Hollywood. Custo dessa casa 2 milhões e 200 aproximadamente, preço de venda 2 milhões e 900. Essa aqui ainda está em fase de construção, também está com um cronograma um pouco atrasado em função do Covid, mas a gente está seguindo com o projeto. Então, pessoal, essa foi a apresentação de hoje, um teste aqui para fazer uma live, para trazer mais informação para vocês todos. Espero que vocês tenham gostado. Quem tiver alguma dúvida ou interesse, pode escrever no chat aqui que eu respondo assim que eu receber. E por hoje é só. Até mais.